Neste Bitalk vamos falar com o Tiago Pratas, um crypto trader, DeFi maximalist e um startup builder. Já estás farto de ouvir todas aquelas tretas do Forex? Neste episódio vamos explorar a real economia mundial e como é que o mundo Web3 se liga a isso. Fica com os melhores. Por isso eu acho que não vai descer muito mais. Mas a minha opinião vale o que vale. Quer dizer, factualmente a Bitcoin é superior ao ouro em muitos aspectos. A Bitcoin é um mecanismo que nós encontramos de armazenar energia. O maior motor de busca do mundo não era o Google. E depois tornou-se a maior rede social, não era o Facebook. Porque vai provavelmente desacelerar a economia e vamos assistir a uma crise grande. Isto não acaba por manipular o real valor dos ativos. Estás mesmo a pisar nos pontos, Estou a né? pisar, não estou a pisar. Mas Estás a abusar, isto está a correr mal. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Porque quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, programming, podias estar ao mesmo nível do professor. Então, Tiago, conta-nos lá, meu, o que é que se passa com o mundo cripto, meu? Muita coisa, não é? O ano Acho que passado, só passa uma coisa, está tudo a cair. ano passado está tudo a cair já há meses, né? Yeah. Não, mas faz parte, não é? O mercado é cíclico. E a verdade é que ultimamente já se estava à espera que este mercado fosse bear. Na verdade foram todos, né? Yeah, na verdade foram todos. Não é necessariamente que todos os ativos vão cair ou não, mas já é expectável que a Bitcoin funcione em ciclos por causa do halving. Pelo menos essa é a minha teoria. Por causa do... halving. O que é o halving? Explica lá. Explica lá esse. O halving basicamente é uma característica que é inerente ao protocolo do Bitcoin, em que basicamente mais ou menos de 4 em 4 anos, porque não é relativamente ao tempo, é relativamente ao número de blocos, que é mais ou menos 10 minutos. Basicamente de 4 em 4 anos a reward de mineração é cortada em metade. Isso é que é o halving. E até à data, basicamente estes supply shocks, que é uma coisa altamente estudada em economia, que são supply shocks, basicamente Supply shocks. Sim, basicamente existem choques de produção. Isto acontece por acaso no petróleo e é o que está acontecendo agora no petróleo. Houve um supply shock na produção, não na produção de petróleo, mas na distribuição. E a Bitcoin também sofre isso de forma programática, já está programado no código. E de 4 em 4 anos existe um corte na mineração e na reward de mineração. E, à partida, mais ou menos, tem coincidido com os ciclos de cripto. Então, no fundo o que estás a dizer é a Bitcoin, portanto a blockchain, são criados blocos. Quem cria os blocos numa blockchain são os mineradores de Bitcoin, né? Portanto os vários nós da rede. Esses mineradores, quando criam um bloco, quando resolvem lá o puzzle, têm que resolver para o bloco entrar na blockchain, recebem um reward, recebem uma recompensa em Bitcoin. E essa recompensa, à medida que os blocos vão sendo minerados, chega a determinada altura, mais ou menos de 4 em 4 anos, que essa recompensa é cortada em metade. Porquê? Faz isso. Qual é o sentido disso? Boa questão. Porque como o Satoshi Nakamoto, o grande inventor da Bitcoin, ou as várias pessoas, seja quem for, Ele programou que tinha que haver quebras no Bitcoin. não, ele percebeu que a Bitcoin com o tempo iria valorizar. E portanto, se no início da Bitcoin, eu não sei exatamente qual era a reward, mas se fosse um Bitcoin, neste momento fazer um bloco dava-te uma reward demasiado grande. Ok. Mas é cortado para metade e acabou. Não volta a Acaba subir. também por ser... Não, é cortado para metade nos próximos 4 anos. Depois mais 4 anos, mais metade. Mais metade, Está sempre metade, a cortar. metade. Ok. Sim. Isso acaba também por ser um mecanismo inerente de criação de escassez. Porque basicamente à medida que vamos extraindo, é um bocadinho como o ouro, à medida que vamos extraindo o ouro da natureza, menos ouro vai existir na natureza. E é isso que torna o ouro escasso. A não ser, claro, que o Elon Musk decida minerar asteroides e coisas assim do Que género. vai. Que vai, certamente, por isso acaba por ser uma coisa negativa até para o ouro, que a Bitcoin não tem. Que a verdade, a Bitcoin é matematicamente escassa. Só existe aquele Podem número. chegar lá a um asteroide e descobrem lá bitcoins a dar confusão. Só há 21 milhões, né, de Bitcoins que podem existir em todo o Os mundo. E gajos já... encontram lá uma pen com milhões de bitcoins. Yeah, quem Mas sabe? essas milhões de Bitcoins é das Bitcoins da Terra. Não sei. Só há não uma sabes. blockchain. Yeah. Ok, mas então nessa, se tu estás a dizer que isso é uma forma de gerir a escassez, então devia subir e não descer. Não, a teoria dele é os halvings. Fazem o preço subir. É basicamente isso, mais ou menos. Epá, sensivelmente, Como é que fazem o preço subir se ela caiu? lá está, em termos de longo prazo, não é? Estes ciclos, basicamente o que os halvings fazem é criar ciclos de 4 anos. Nós temos o halving, que são mais ou menos 2 anos a subir, 2 anos a descer, halving, 2 anos a subir, 2 anos a descer. Ok. É mais ou menos isto em termos. Agora estamos em 2 anos a descer. Temos 2 anos E a isso descer. bate certo? Bate já mais ou já menos olhaste certo. mais ou menos para Já. Então vamos Sim, continuar sim. a descer quanto tempo?
Pá, 2 anos. Mais uns mesinhos, mais uns aninhos. Mais uns aninhos Sim, mais um aninho ou 2. a descer. Ok. Então o Bitcoin vai atingir quanto? Epá, lá está. 1000 euros? Não. É assim, eu acho que nós não podemos só fazer esta análise de forma independente. Eu acho que temos que completar com um tipo de indicadores. E a verdade é que a maior parte dos indicadores, quer fundamentais, quer tudo mais, diz que mais ou menos já estamos pelo bottom. Por isso eu acho que não vai descer muito mais. Mas a minha opinião vale o que vale. Certo. Quer dizer. Tu achas que portanto, existia uma lógica na Bitcoin no início quando foi criada que era para ser um meio de exchange, portanto, uma moeda, não é? Hoje em dia, a Bitcoin já tem 12 anos, né? Já existe mais ou menos um consenso na comunidade que não, o Bitcoin é um store of value, portanto é mais, Concordo. é não tanto o dólar ou o euro, mas é mais o ouro, o Ouro próprio ouro. Yeah. E a minha questão para ti tem a ver com exatamente a situação geopolítica e económica que nós vivemos hoje em dia, em que o dólar está a começar a ser posto em causa por algumas nações, como é o caso da Rússia, Acho da que o que Índia, está a ser posto em causa é o euro, não é? o euro também. São todos. A verdade é que são todos. O euro também, mas O dólar também já perdeu 99% do valor, por isso. o dólar era a É. moeda de troca mundial, não é? E a partir do momento em que houve estes problemas todos na Ucrânia, e com a Rússia e etc., e a própria China que se quer posicionar mundialmente como uma potência, diz, pá, eu se quer ser uma potência, se calhar não posso estar a usar a moeda do meu concorrente, não é? E portanto também estão a pensar em coisas alternativas. E, portanto, muitas destas nações estão também a voltar ao ouro. Portanto, a Rússia foi um dos maiores compradores de ouro nos últimos anos, até antes de invadir a Ucrânia, não é? Foi Não só uma compradores, estratégia. como também produtores, não é? Sim, eles são Eles produtores. produzem ouro. Não é, o que eu queria dizer é Extraem ouro. seguraram muito ouro, não é? Portanto, mantiveram muito ouro nas suas reservas. E se o Bitcoin é o ouro, não é? Tu acreditas que no futuro o ouro vai deixar de ter a preponderância que tem na economia mundial e vai passar a ser a Bitcoin? Porque existem muitas vantagens, não é? Para a Bitcoin vezes só o ouro, porque o ouro, mandar ouro para outro país é preciso meter aquilo num barco, Sim. aquilo é É pesado. verdade, é verdade. Mandar um Bitcoin é fazer uma transferência. É verdade. Imagina, factualmente a Bitcoin é superior ao ouro em muitos aspectos. Em primeiro lugar, este que nós falarmos, que é o facto de, o ouro é limitado, mas pensamos no tamanho do universo e nas loucuras do Elon Musk, mais tarde ou mais cedo o ouro e algum tipo de metais preciosos, à partida, vão deixar de ser tão valiosos quanto são, porque o universo é infinito. E depois temos outras vantagens também. Em primeiro lugar, a Bitcoin é muito mais facilmente divisível do que o ouro. E, para além disso, nós temos a primeira vez na história da humanidade a possibilidade de nós transferirmos valor do ponto A para o ponto B de forma centralizada em qualquer parte do mundo em que nós estejamos. Porquê que a parte descentralizada é importante nesse teu argumento? Porque acaba por não haver nenhum intermediário. A dizer se podes ou não podes. Yeah. Né? Qual é a Se posso ou não comissão? posso, a controlar as transações. Mas há comissões na mesma, não é? Tens comissões na mesma, ou seja, tens custos de transação. Sim, mas faz parte. Eu acho Certo. que, mas há para mim a parte do descentralizado é mais importante por exemplo, nós estivemos nos Estados Unidos em que eles literalmente estavam a... Quem tinha ouro, eles foram lá e retiraram o ouro das pessoas na década de 20 ou na década de 30. Com o Bitcoin não é assim que funciona. Nós somos realmente os detentores dos nossos ativos e dos nossos Bitcoins. Sim, e a ninguém Rússia consegue tocar. também viu metade das suas reservas capturadas, não é? Certo. De ouro. Certo, pelas sanções internacionais Sim, também. o que não seria possível com bitcoins, não é? E isso acaba por ser uma... Mais ou menos. Ahá. Mais ou menos, não é? Porque no fundo... vamos agora imaginar esse mundo em que não é o ouro que manda, o store of value é a Bitcoin. Os Estados Unidos e as nações europeias ocidentais querem colocar sanções. O que vão fazer blacklist às carteiras que têm Bitcoin que estão na Rússia. Yeah. E portanto essas carteiras vão deixar de poder comprar coisas. Eu acho que a partir do momento que eles fazem isso com a Rússia, acabam por abrir um precedente em que um governo pode ditar que tipo de Bitcoin é que nós não aceitamos numa determinada exchange. E a verdade é que a gente tem visto, quer a Coinbase, quer a Binance e tudo mais, eles continuaram... Nenhum deles comparticipou com as sanções à Rússia, exatamente por isso, porque vai abrir um precedente do tipo, agora nós temos um governo que manda em nós e manda qual é o dinheiro que a gente isso não é bem assim, pode porque aceitar. eles limitaram a abertura de carteiras de cidadãos russos. Rússia? Ok. Lá está, mas a Coinbase porque está nos Estados Unidos, não é? Yeah, e provavelmente. responde perante Pois, instituições provavelmente, americanas. não sabia. Por isso é que, por exemplo, a Binance não bloqueou, por exemplo. Para a Binance ninguém sabe onde é que está, não é? Pois. Sabes onde é que é a sede da Binance? A Binance é uma exchange, Pois, tal não como a sei. Coinbase. Acho que ultimamente foi no Dubai, ou estavam lá a tentar negociar no Dubai. Mas... Estão no Também metaverso, não os gajos sei, estão assim sim. no metaverso. Certo, mas se é uma reserva, devia funcionar um bocado em contraciclo com o mercado. Ok. E o que está a acontecer Ok. com o Bitcoin é que funciona exatamente
como uma sombra da bolsa. Isso é uma excelente questão. Por exemplo, o ouro, nós admitimos todos que o ouro é uma reserva de valor, certo? Mas o ouro também tem volatilidade. O ouro também sobe e também desce. E a verdade é que nos últimos anos até vimos o ouro a perder muito do valor que tinha. Isso não é um problema. O ouro não deixa de ser uma reserva de valor independentemente da volatilidade que tem. E tal como a Bitcoin, todos os fatores que eu já enumerei, que eu acho que a Bitcoin é superior ao ouro, a Bitcoin, mesmo com alta volatilidade, tem todas as características que fazem dela uma reserva de valor. E não é a volatilidade que faz com que ela seja uma pior ou menos reserva de valor, porque no longo prazo todas as características estão lá. Em suma, basicamente é uma reserva de energia, não é? Nós temos que despender energia. Eu sei que este é um tópico polémico. Estás mesmo a pisar nos pontos. Estou a Né? pisar, não estou a pisar. Mas sei que Estás isto é a um tópico. abusar, isto está a ficar mal. Mas a verdade é que é isto. A Bitcoin é um mecanismo que nós encontramos de armazenar energia. Porque a verdade E é, no longo prazo isto tem valor. agarrando um bocado nessa questão da energia, tu para um asset ser valorizado tem que haver alguma coisa que o valoriza, né? Portanto, o que é que valoriza o ouro? É que é difícil de encontrar. É difícil de tirar da terra, é difícil de transformar. Portanto, e isso também requer energia, não é? Todas as minas de ouro, todo o processamento de ouro é caro. E tem um impacto grande Irá ser cada vez consumo mais de caro, energia. E vai ser cada vez mais caro porque cada vez há menos ouro. Exatamente. E portanto, no fundo, o que a Bitcoin está a fazer é tentar imitar isso. Exatamente. Né? E De forma aumentando, à medida que a blockchain evolui, à medida que a blockchain é maior, né? Penso eu, dificulta a criação de blocos. E isso implica que precisa de mais processamento, logo os computadores têm que gastar mais energia para continuar a fazer a Bitcoin. Yeah. Daí o halving também. Né? Também está Cortar as relacionado com o rewards. número de pessoas que está a minerar. Ok, quanto mais pessoas houver a minerar também. Exato. Basicamente, de forma simples, se existem mais pessoas a minerar, a reward tem que ser distribuída por mais gente, basicamente. De forma simplista. E portanto, e isso gasta mais energia. Sim, Porque há mais gente também com computadores a correr e etc. mas também faz a rede mais segura. Mas agora agarrando nesta questão da volatilidade estamos a falar. É verdade que o ouro é volátil, mas não tem Não é nada tanto. a ver com a Bitcoin. É verdade. Até agora foi a melhor solução que nós encontramos face ao problema dos bancos centrais e dos abusos que existem na criação de moeda por parte dos bancos centrais. Mas a Bitcoin é um experimento tecnológico. Claro que, como nós já discutimos, tem todas as características do ouro e eu acho que até superiores ao ouro, mas é uma experiência e ainda tem muito, muito caminho para fazer. E se calhar no curto prazo, um dos problemas para algumas pessoas, para mim não é nenhum, mas poderá ser a volatilidade. Mas como nós já falámos até, existem aqui certos tipos de mecanismos inerentes ao protocolo, como é o caso dos halvings, que de forma propositada causam volatilidade. Mas uma coisa interessante é que, à medida que o tempo passa, os halvings vão ser menores, certo? E à medida que os halvings vão ser menores, a expectativa é que estes supply shocks sejam cada vez menores e gerem cada vez menos volatilidade no sistema. Então tu acreditas que as 21 milhões de bitcoins vão estar disponíveis no mercado em 2100, se não me engano, não é? Pá, não Acho que é. Talvez. O que tu estás a dizer é que à medida que esses halvings, eles são sempre cortados a meio, mas à medida que vamos cortando uma coisa cada vez mais pequena a meio, a descida é menor, é isso que estás a dizer. Então estás a dizer que quando as descidas forem menores, o preço vai começar a estabilizar. Sim. Essa Então, é a minha teoria. 21 milhões de moedas com um preço estável, admitindo que está ligado à economia mundial, significa que cada Bitcoin vale 100 milhões? Vamos ver. Não sei. Se calhar estou a ser simpático, não é? Porque Sim, se é para fazer vamos o ver. Store of Value... Pá, temos que esperar 2100 para ter a certeza. Exato. Em 2100 fazemos um Ok, callback a este eu episódio. estou cá para ver. Ok. Bom pessoal, nós ainda não sabemos qual é que é o bottom da Bitcoin, mas o que sabemos é que no bottom do vídeo tens um botão de subscribe e se estiveres a ouvir nas plataformas digitais também tens um botão de subscribe. Dá um subscribe. Obrigadão. Pá, lá está. Tudo isto é uma tecnologia emergente. Isto é polémico, mas eu sei lá se a Bitcoin vai ser a melhor tecnologia ou não. Até agora foi a melhor que eu vi para resolver um problema económico específico. Mas poderá ser outra coisa qualquer. Eu não sei, isto é tudo uma experiência. E as A outras verdade criptos todas, Tiago? Qual é a tua opinião? Pá, cada uma tem o seu papel. Pá, a maior parte provavelmente não é muito útil e a verdade é que existem 40 mil criptomoedas, ou sei lá. E só meia dúzia delas é que se calhar têm uma utilidade prática, mas também cumprem um papel importante. Pá, por exemplo, nós temos o caso da Ethereum, que é um computador descentralizado. Na Ethereum nós conseguimos criar aplicações que vão existir para sempre. Isto é poderoso. Para sempre enquanto existir Ethereum. Enquanto existir Ethereum. Sim, e lá está novamente. Enquanto o Elon Musk rodar um nó de Ethereum em Marte, nós estamos chaves. O que é que significa vão existir para sempre? Porquê que vão existir para sempre? Porque desde que existam pessoas a participar no protocolo, e é assim que eles tentam alinhar todos os incentivos, enquanto houver pessoas a participar no protocolo, o protocolo vai existir. Por isso, enquanto houver incentivos e todos esses incentivos estiverem alinhados às pessoas participarem no protocolo e validarem as transações,
todas estas aplicações que estão construídas na rede Ethereum, por exemplo, vão existir para sempre. Porque estás Isto a é dizer- poderoso. Porque a rede Ethereum tem o potencial de eu criar código, não é? Sim. Código que se executa e gravar esse código na blockchain. Portanto, Exatamente. esse Sim, código exatamente. fica lá para sempre. Smart contracts. Que são os chamados smart contracts. Yeah. E portanto, enquanto a rede Ethereum existir, os smart contracts estão lá. Tu achas que os smart contracts estão lá e podem ser executados. O que é que tu achas que poderia acontecer para a rede Ethereum deixar de existir? Quantos nós é Aparecer que tem uma, a rede rede, Ethereum? aparecer uma rede melhor que a rede Ethereum, Faz parte, ainda bem. com FIIs muito mais baixos, por exemplo. E se isso acontecer é excelente. Ou seja, isso com é um mau. custo mais baixo. Tipo um Não, Solana? não tem nada de mal, mas o teu para sempre desapareceu. Aliás, toda a gente que fez em terra, não é? Agora está. Que era para sempre, deixaram de existir. Acho que ainda está lá, não é? Sim, ainda está lá. Não mas vale sim, nada. Mas é um bom argumento. Eu, Sim, eu mas sei deixaram de desse existir para sempre. Certo, na certo, prática. certo. argumento. Sim, eu sei desse argumento, sim. Sim, que são as chamadas os wormholes e as Sim, e bridges e integrações. isso tudo sim mais. Mas a verdade é que nós acabamos por ver o mesmo tipo de aplicações, tipo os automatic market makers e os swaps e tudo mais, acabam por ser. Nós temos sempre o mesmo tipo de programas espalhados pelas mais diversas blockchains. Sim, mas isso não lhe dá a resiliência, necessariamente. Porque são replicações, não é? Sim, sim, é verdade, eu entendo o argumento. É. O facto de uma vida ser replicada por via da lei da vida, não é? Porque o facto de teres filhos e não sei o que, não quer dizer que os pais não desapareçam e os avós, etc. Não é? É Certo. exatamente a mesma coisa. Portanto, o facto de teres novas tecnologias, teres outros programas que fazem exatamente a mesma coisa que outros faziam, não deixa de verdade, tornar é os outros obsoletos, não é? Lá sabe, eu comecei a conversa por Agora, a dizer... questão é até que ponto é que o próprio Bitcoin não se pode tornar obsoleto. É verdade, é verdade. E lá está, por isso é que eu comecei por dizer que tudo isto era um experimento tecnológico, económico e social. Nós não acabamos... Pá, a Bitcoin pode falhar. Até, eu não vejo nenhuma concorrente direta da Bitcoin, tal como não vejo nenhuma concorrente direta da Ethereum realmente. Por tudo e mais alguma coisa. Pelos graus de centralização, pelo número de developers e tudo mais. Eu vejo isso muito... Pá, acho muito complicado isso acontecer. Mas é pá, pode acontecer, a probabilidade está lá. Certo, certo. Os gigantes desaparecem, né? Yeah. Mesmo em Web 2, né? Yeah. O maior motor de busca do mundo não era o Google. E depois Yeah. tornou-se a maior rede social, não era o Facebook. Yeah. E portanto esses ciclos existem. O problema na Bitcoin é que nós estamos a jogar com dinheiro. Né? E portanto as pessoas estão a colocar dinheiro, e no caso da Terra que estávamos a falar, houve muita gente que perdeu muito dinheiro. E existem muitos projetos cripto, muitas criptomoedas e não só, outros tipos de projetos à volta do mundo Web3, que são os experiments, são experimentações, Yeah. testes. E existem muitos, ainda muitos mais, que são scams. Yeah. Né? E portanto este é o maior receio que eu sinto, que as pessoas que não estão no mundo Web3, quando olham para o mundo das criptomoedas, pá, isto é uma cambada, existem montes de scams, as pessoas são enganadas, perdem muito dinheiro, quando os protocolos não funcionam perde-se muito dinheiro, e estamos a falar de dinheiro, não é propriamente eu vou criar a minha conta e dar os meus dados pessoais, não, é mesmo dinheiro. E isso tem abrandado a adoção. Nós vivemos num momento muito particular, não é? Em termos económicos. Os motivos todos nós podemos discutir. Há quem diga que o motivo tem a ver diretamente com a guerra na Ucrânia e com as sanções que foram impostas à Rússia. Mas a verdade é que nós estamos num momento em que se está a dar muito mais valor àquilo que são bens base da sociedade. Energia, alimentação, trigo, não é? Petróleo, alumínio, ferro, urânio, etc, etc. Madeira. Etc. Madeira. Portanto, que é que é interessante porque nos últimos anos estamos a ver uma economia baseada sobretudo na arte financeira. Portanto, em que parece que, aliás, e se nós olharmos bem, a última crise que nós vivemos foi 2008, foi uma crise provocada pelo sistema financeiro, que se desboroou, não é? Que se destruiu, portanto, a olhos vistos. Lá está, tu encolhes os ombros, e encolhes os ombros porque na prática isso não aconteceu de facto. Ou seja, não aconteceu até às últimas consequências. Será que nós neste momento estamos a viver o episódio 2 desse fenómeno da crise que aconteceu há 14 anos atrás?
Ou seja, na altura, as economias ainda muito baseadas, completamente baseadas na especulação financeira, conseguiram injetar, ou seja, conseguiram usar o próprio sistema financeiro que eles queriam proteger para salvar esse sistema, não é? E que neste momento estamos a assistir a um desmoronar ou não dessa construção. Porque, na verdade, não se compreende como é que todo o mundo ocidental se pôs com uma determinada posição, por exemplo, contra a Rússia, não é? E provocou e tentou provocar o desmoronamento, por exemplo, do rublo, e o que levou foi com uma fortificação, não é fortificação, com Fortalecimento. um fortalecimento brutal do próprio rublo, não é? Ao ponto da Rússia agora estar a querer esbater o valor do rublo e ainda não estar a conseguir. É normal, quando nós temos bancos centrais a manipularem as taxas de juros e a fazerem quantitative easing e tudo mais, é normal que isso resulte em apreciação de ativos financeiros. Nós tivemos, por exemplo, quantitative easing, em que literalmente... O que é quantitative easing? Quantitative easing, de forma simples, explicando a posição, Eu basicamente... pensava que era o único gajo burro que não sabia o que é isso. Basicamente foi uma forma que os bancos centrais tiveram de fazer recompra de ativos diretamente no mercado, quer de junk bonds, quer de ações, quer houve uma grande festa. Por isso é normal que, se eles literalmente vão recomprar ativos ao mercado, o preço dos ativos suba. Ok. Eles estão a participar na competição de preço. Ou seja, eles Ou lançam emprestar e compram. dinheiro, ou... Por exemplo, no caso das ações, da dívida pública portuguesa e União Europeia, estava a ser, uma grande parte dela era recomprada, até que agora eles cortaram as compras e os juros começaram todos a subir. E como é óbvio que manipular uma taxa de juros acaba por manipular as ações dos agentes económicos numa dada economia. Porque nós temos, se calhar, empresas que acabam por se sobrealavancar face às baixas taxas de juros, e como é óbvio que isso cria desigualdades e problemas no mercado. Aumentando, claro, o número de ativos financeiros, o valor dos ativos financeiros por si só. Mas, por exemplo, no caso de cripto, o que eu achei super interessante é que nós tivemos um projeto tipo Luna que colapsou, eram tipo 60 bilhões, mais ou menos o que valia o Lehman Brothers. Luna faliu, implodiu, e cripto continuou feliz e contente, não feliz e contente para todos, mas continuou. Cresce, né? Mas continuou, cresceu um bocadinho, mas continuou a andar. A queda de Lehman Brothers colapsou a economia norte-americana. A Luna colapsou a economia de cripto. O Bitcoin saltou de 69 para Não, 20 mas na a altura. Luna foi muito depois disso. Ok. Luna foi muito depois disso. Ou seja, parece que este sistema tem alguma resiliência sem precisar de qualquer tipo de intervenção estatal. Ou não? Ok. O que estás a dizer é que não é preciso os bancos centrais. Não houve nenhuma intervenção Não houve nenhuma para tentar limitar os estragos. É isso que estás a dizer, não é? Com dinheiro dos contribuintes. Como é que isto se enquadra naquilo que estávamos a falar? Porque, embora o preço de cripto e tudo mais tenha subido, por exemplo, stimulus checks, que lançavam lá este tipo de incentivos, como é óbvio que esse dinheiro foi distribuído, quer por ações, quer por cripto. Havia malta aqui a queimar o dinheiro todo na Robinhood. E para o Wall Street Bets dar Estás a dizer, é o dinheiro que o Estado dava às pessoas, não é? Yeah. Muito nos Estados Unidos davam cheques para as pessoas, por causa na altura da pandemia, não é? Yeah. E as pessoas ganhavam liquidez, agarravam nessa liquidez e iam investir em ações, em cripto e etc. Isto não acaba por manipular o real valor dos ativos? Completamente. O Estado está a despejar dinheiro na economia que as pessoas depois vão investir, não é? Sim, mas isso agora está-se a refletir em números de inflação, não é? Acho que há uma diferença fundamental entre aquilo que é o sistema financeiro e o colapso do sistema financeiro e o colapso da Luna e da cripto, não é? É que, no caso do sistema financeiro, quer a gente queira, quer não, qualquer constipação ou pneumonia no sistema financeiro, ou melhor, qualquer constipação no sistema financeiro leva a pneumonias e mortes em muitos setores da economia. Porque estando a economia alavancada em termos da área financeira, portanto com empréstimos, com créditos, etc., obviamente que isso depois tem consequências no tecido produtivo, e há montes de gente que vai para o desemprego, não é? Portanto, isso já não acontece no mundo cripto. Portanto, queimou os não sei quantos bilhões que tu referiste, mas provavelmente ninguém perdeu o emprego por causa disso. Portanto, o facto do Estado intervir a esse nível é mais defensável, porque o Estado tem essa função também de proteção, Claro digamos assim, Claro que sim. do que se tivesse de fazer uma intervenção ao nível da cripto. Certo. Agora, o que eu estava a tentar procurar que a gente falasse é:
há aqui uma alteração de fundamentais ou não. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a dar mais valor como é que se diz? Não são a bens, é Ativos digitais. a ativos não digitais. Estás a dizer os ativos básicos, né? Ativos básicos. O trigo e etc. Exatamente. Como é que isso Aquilo pode que a gente come e aquilo com que a gente lida em objetos, constrói objetos e faz coisas, etc. A partir do momento que esses ativos passaram a ter muito mais valor, passaram a custar muito mais dinheiro, em que medida é que isso afeta os ativos digitais? Porque uma coisa é verdade, está a afetar a economia toda, está a afetar o sistema financeiro, porque os juros estão a subir, claramente, não é? Portanto, o sistema financeiro está a ser afetado. Vai ter efeitos sobre o sistema produtivo, porque vai provavelmente desacelerar a economia e vamos assistir a uma crise grande. Provavelmente, devido à subida do custo da energia, sobretudo, vai parar algumas atividades económicas que deixam de ser rentáveis. Porque depois o facto delas produzirem só produziam porque havia procura naqueles valores, naquele preço. A partir de determinada altura isso deixa de ser rentável. Como é que isto vai influenciar o mundo digital? Nós antes tínhamos uma total falta de correlação entre ativos digitais e ativos tipo bolsa, tudo mais. Mas a partir de agora, basicamente nos últimos tempos, com a entrada de institucionais, cripto basicamente é transacionada como se fosse uma tech stock. Okay? Eles transacionam aquilo como se fosse uma tech stock. Pá, eu lembro perfeitamente quando eu estava no Dubai, estávamos na trading desk, estávamos a ver o discurso do Powell, o Powell faz um announcement e passado tipo milissegundos o preço da Bitcoin sobe. O preço da Bitcoin sobe e todas as ações de tech sobem. O que é que isto significa? Que a entrada dos institucionais é giro, é fixe, porque faz o preço subir, como é óbvio, eles estão a comprar. Mas por outro lado, nós temos basicamente, passamos a ter investidores que veem a Bitcoin como um outro qualquer ativo especulativo. Exatamente. Agora, isso vai contra todos os fundamentos que levaram à criação da Bitcoin. É verdade. É verdade. Essa é Mesmo, outra acho que foi uma coisa que o Satoshi se calhar não preveu, não é? Porque a verdade é que para o preço da Bitcoin ter subido tanto nos últimos anos, nos últimos meses, no ano passado, foi porque estas grandes instituições que têm muito dinheiro, de fundos de pensões, estamos a falar de bilhões de dólares, começaram a comprar Bitcoin, começaram a comprar criptoativos. Toda a gente no mundo cripto ficou contente porque os preços estavam a subir, mas a verdade é que era um presente envenenado. Agora eles têm muitos criptoativos, eles vendem quando o mercado começa a cair, eles também vendem Bitcoin. E isso correlacionou diretamente. E parece que entramos agora num beco sem saída, que é, nós agora não conseguimos tirar as instituições de lá e, portanto, o Bitcoin vai ficar para sempre indexado ao SP500. Não sei, porque como é óbvio que eles pensam de forma diferente, nós se calhar tipo como holders, eu não vendo Bitcoin nunca vou vender Bitcoin. Talvez na minha reforma ou fico para os meus netos, não sei. Mas eu quando compro Bitcoin não tenho intenções de vender, nem sei qual é o preço. E estas instituições não, veem isto como se fosse outro qualquer ativo especulativo, que eles têm que fazer dinheiro com aquilo. A Bitcoin continua com valor, com um preço fundamental. E eles podem tentar comprar ou vender ou fazer o que é que for e pode ter as mais diversas variações de mercado, mas a Bitcoin continua com um valor. E mais tarde ou mais cedo vai tender para esse valor de mercado fundamental. Por isso a mim não me preocupa que as instituições estejam Como é que cá a sabes que o manipular. valor é acima daquilo que tu estás a comprar? Pois isso já É uma crença tua. capaz de ser uma crença assim. Claro que temos valores fundamentais, tipo, por exemplo, um dos bottoms que podemos utilizar é, por exemplo, quanto é que custa produzir uma Bitcoin em termos de euros ou dólares ou o que for. Quanta energia que eu tenho de despender. Quanta eletricidade que eu tenho que pagar para o computador estar a funcionar na rede para conseguir produzir um bloco? Imaginemos que será 20 mil dólares, por exemplo, ou 15 mil dólares. Pá, isso é um bom benchmark para termos um valor mínimo de Bitcoin, por exemplo. Por isso, pelo menos esse tipo de Isso valores. vale tanto como terá de qualquer ser. outra coisa. Pá, desculpa lá que te diga. Como Porque assim? tu podes estar a produzir energia para nada. Ou seja, tu podes estar a gastar energia. O facto de estares a gastar energia não significa que esse objeto passe a ter esse valor, não é? Percebo o que estás a dizer, Tiago, faz sentido que é, no fundo, se eles tiverem a gastar mais energia do que lhes rende, não é? Ou não vão vender abaixo de custo. Eles não vão fazer, ou não vão vender, ou vão vender mais caro, ou então não fazem. Então vocês Desligam as máquinas. já estão a dar aqui uma dica, que é, se o custo de energia está a subir, a tendência do Bitcoin é subir de preço. Sim. Tendo em conta que nós estamos a fazer aqui uma assumption, que é que a Bitcoin, as pessoas querem usar Bitcoin e que a economia quer usar Bitcoin. Porque essa é a assunção base. Se ninguém quiser usar Bitcoin, nós podemos estar a minerar as Bitcoins que quisermos, ninguém precisa daquilo, nós vamos deixar de as fazer. Também acaba por ser sempre, lá está, essa reserva de valor acaba por estar sempre associada ao custo de eletricidade que nós gastamos. Por isso também acaba por ser uma reserva de valor.
por si Ok. só. É. Então, agora agarrando no custo da eletricidade, há aqui uma questão interessante que tem a ver com o custo da energia. E a verdade é que o custo de energia em alguns países é mais baixo e noutros países Verdade. é mais alto. Yeah. Os custos de energia estão a subir altamente na Europa. Isso significa que os miners de Bitcoin que estão na Europa vão fugir. Vão fugir e vão fugir para países onde a produção de eletricidade é mais barata. Não é? Isso retira, digamos, descentralização à rede. Porque começamos também a centrar em países determinados. Yeah, é verdade. Eu lembro-me quando a China proibiu a mineração de Bitcoin, toda a gente estava com medo que ia ter um grande impacto na Bitcoin, porque iam sair lá, havia muitos miners na China. Yeah. E o governo proibiu a mineração e toda a gente pensou que o Bitcoin ia cair de preço. Por acaso a rede respondeu bem e não houve um impacto muito Porque eles significativo. deslocaram-se todos da China para a Sibéria, que é logo ali para ao os lado, e para os Estados Unidos. Porque não se esqueçam de uma coisa, que é... para os Estados Unidos. E para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos das maiores mineradoras, usa energia solar. Porque isto também acaba por ser um custo. Então nós queremos reduzir o nosso custo de produção das nossas bitcoins. E então acaba por haver uma grande parte destes mineradores, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que minera com painéis solares, por exemplo. Por isso até que ponto é que o preço da eletricidade vai afetar esta malta? Se calhar até nem vai muito. Depende porque, agarrando outra vez o nosso exemplo, o preço da energia vai aumentar, o preço de transporte de matérias-primas aumenta, o preço de produção aumenta, portanto o preço de produzir painéis solares também vai aumentar. É verdade. Sim. Não é? Cá para trás. Mas nós, para além desse pessoal, ainda temos os gajos que roubam energia para minar Bitcoin, não é? E que fazem ligações diretas à rede e que encontram sítios onde a energia é super barata. Sim, a aplicação para os painéis solares também pode alterar, não é? Ou seja, pode ser muito mais vantajoso, em vez de produzir Bitcoin, utilizar aquela energia para outra coisa qualquer, não é? Mas agora, vou introduzir outra questão que tem exatamente a ver com criptomoedas e todas estas coisas. First they hate you. Portanto, quando apareceu o Bitcoin, ninguém queria saber da Bitcoin, os governos não queriam saber da Bitcoin, é tudo scam. Entretanto, a Bitcoin continua a existir, continua a evoluir, o preço continua a aumentar, mais pessoas começaram a entrar na rede. E agora já chegámos à altura em que muitos países estão a olhar para a Bitcoin e estão a dizer: espera lá, está ali muito dinheirinho, temos que começar a taxar a Bitcoin e a taxar os criptoativos. Até que apareceu um iluminado qualquer nestes governos e disse assim: não. O que nós temos que fazer é criar a nossa própria criptomoeda controlada pelos bancos centrais. Que são as famosas CBDCs, né? Central Bank Digital Currency. Digital currency, é. Portanto, o que é uma CBDC, Tiago? Foi uma tentativa de tentar replicar, de certa forma, stablecoins, basicamente. É o que eles estão a tentar fazer. Estão a tentar replicar stablecoins, mas controladas por um governo central, que é um bocado aqui antagónico de que é uma criptomoeda que podia ser descentralizada, anónima e tudo mais. E usar blockchain, acho que à partida, acho que uma parte importante é usar blockchain, algumas delas nem o vão querer fazer. Mas eu acho que isto é perigosíssimo. O próprio Snowden diz que só um mecanismo de governos fascistas tentarem eliminar Não foi eu que estou a dizer, foi o que disse isto no Twitter. E assusta-me um bocadito. No fundo, os argumentos que são utilizados é que é mais um mecanismo de controle do Estado, em que a partir do momento em que tens uma moeda digital, o Estado fica com uma data de ferramentas que hoje em dia não tem. E essas ferramentas incluem o controle da moeda a outros níveis, como bloquear coisas específicas de compras, não é? Eu vi no vídeo teu que até dizia: pá, às tantas o Estado pode dizer que cada cidadão só pode beber 5 cervejas por dia. 5 cervejas por mês. Yeah. Não é? E podem limitar o tipo de compras que tu fazes com as CBDCs. Mas, isso é verdade, mas o que mais me assusta é porque provavelmente se um governo tentar impor este tipo de tecnologia vai ter uma muito maior adoção do que outras, não é? Vamos ter uma tecnologia que vai ser implementada por um governo. A adoção desta tecnologia, mesmo se calhar quem não sabe ou quem não entende muito bem o que é uma criptomoeda, vai dizer: olha, a gente agora usamos criptomoedas, usamos esta CBDC. Sem se calhar se perceber na realidade as consequências que no futuro poderá ter aquela tecnologia nas suas vidas, não é? É um bocado tipo Orleano. Nós temos um Estado que controla todas as transações de uma Sim, a partir daí o Estado Isso é sabe assustador. tudo aquilo que tu compras. Se quiser, pode saber. Não é só isso, mas também controlar os ativos que nós transacionamos. Também há coisas positivas. Porque, vamos dar o exemplo, por exemplo, quando existe um desastre numa zona, não é? Imagina, quando houve o desastre em Pedrógão, quando houve um incêndio e houve muitas pessoas que ficaram sem nada e precisavam de apoio do Estado. Pá, e demoraram meses, não sei se anos. Imagino que em Portugal possa até ter demorado anos. Com uma CBDC, o Estado conseguia fazer um airdrop, portanto, lançar dinheiro imediatamente para as carteiras das pessoas daquela zona. Sim, é verdade. É verdade. Isso é uma coisa positiva. Mas porquê é que não pode fazer isso hoje, agora, se calhar, com uma conta bancária?
Mais difícil, mais Pois, chato. não é cripto, né? É mais difícil, Yeah. as coisas andam mais O devagar. controle é menor. A verdade é que a limitação tem a ver com processos, não tanto com tecnologia hoje em dia, né? E não é por isso que a CBDC vai resolver. Yeah. Mas o meu ponto é, todas as tecnologias trazem coisas positivas e coisas negativas. E existem pontos positivos para as CBDCs. Sim, mas não sei se existem mais pontos positivos do que negativos. Mas Isso- elas vão isso dá um acontecer, bocado. Tiago, a verdade é essa. Yeah. Tu tens dúvidas que vai ser implementadas CBDCs na Não, Europa? eu tenho dúvida. Na China já funciona. Tenho a certeza que eles vão tentar implementar. Mas Não tens dúvidas que vão tentar implementar. Mas achas que... o sucesso agora. Tens dúvidas do Sim. sucesso? Pá, lá está. Eu Mas em que é que se baseia a tua dúvida? Porque ele não quer que aconteça. não só eu não quero que aconteça, porque pá, se vocês perguntarem isto a qualquer pessoa que está em cripto, a minha questão é só esta: se vocês perguntarem isto a qualquer pessoa que está em cripto, ninguém vai querer CBDCs. Conhecem Certo. alguém? Sim, mas A maior parte das pessoas não estão em cripto. 0,1% da Yeah. população mundial está em E esta é a minha questão. Será que até lá nós conseguimos aumentar a adoção e tocar as pessoas sobre as vantagens e desvantagens de cripto, de CBDCs, ao ponto de existir de facto a população opor-se à implementação daquela tecnologia? Se calhar só eu... Não. Não, pois, que só estou a ter uma ideia utópica, mas a minha situação é esta, porque pá, factualmente não, é uma tecnologia que, pá, face ao que existe em criptomoedas neste momento, pá, para que tu queres uma CBDC? Podes ter uma, tipo, podes usar DAI, podes usar USD, podes usar... O ST é que não. Mas... O SDT? Yeah, o SDT é que também não. Pois, lá Mas- está. Ninguém controla. Já agora, o Tiago está a dizer o SDT não, porque existe rumores, não Não é? é bem um rumor, mas... De que essa stablecoin, que é uma stablecoin, que por cada dólar que tu metes existe um token, o SDT, e portanto, supostamente, se eles têm lá 100 milhões de dólares, é porque têm 100, se têm 100 milhões de tokens, é porque têm 100 milhões de dólares. Mas dizem que eles não têm 100 Dizem que milhões de não têm. dólares, que é Dizem tudo que não têm. mentira, e Pá, eles já investiram noutros sítios e perderam dinheiro. Pá, houve uma assim. auditoria que dizia que eles só tinham 70%, mas... Certo. Pronto, vale o que vale. Mas pá, tirando o SDT, pá, existem outras tecnologias que permitem ter um dólar digital de forma muito superior, em que eu de facto consigo ser o detentor desse dinheiro, desses tokens. Eu consigo ter DAI no meu MetaMask e aquilo é meu, e eu transaciono aquilo. E é muito superior a qualquer CBDC. Mas é que as pessoas não querem pensar nesses problemas, meu. Eu sei, Não é? eu As sei pessoas disso. não querem pensar É. que... Ah, mas espera, É só o para geeks, SDT né? eu não posso comprar? É Então, só- e o ST também não posso comprar? Ok. E qual é que eu posso... O SDC? Ok. Pronto, e Não é? é aí que entra o Estado que dá confiança às pessoas. Pois, por isso é que eu acredito que as CBDCs, infelizmente, ou felizmente, eu por acaso não tenho uma opinião 100% formada se é bom ou mau, vejo coisas positivas e negativas, mas eu acho que não há forma de evitar. Na China já está implementado, o Yuan Digital funciona, está em largos testes, já passou várias fases de testes, já houve airdrops, em Shenzhen houve pessoas a receber Yuans digitais, a Rússia já fala disso de forma bastante séria, nos Estados Unidos já há discussões há algum tempo, na Europa, pronto, é a Europa, né? Estamos a dizer que em 2025, ok, né? Vamos ter qualquer Sim, mas coisa, agora, vamos tendo em conta discutir. aquilo que nós temos estado a discutir, as coisas podem acelerar, não é? Pá, eu acho que Porque se há instabilidade do ponto de vista de mercados financeiros e se há instabilidade das moedas e se temos a inflação galopante, pá, provavelmente, e se há países que têm dúvidas se devem continuar a transacionar entre si em dólares ou em euros ou não sei quantos, é natural que haja maior motivação para adotar novas tecnologias. eu acho que o ponto principal é a E liberdade. moedas digitais, concretamente. Eu acho que o ponto principal é a liberdade. Eu poder ter a liberdade. Epá, se eu quiser usar CBDCs, uso. Se eu quiser usar DAI ou Bitcoin ou o que for, eu uso. E para mim, se calhar, o ponto principal vai ser este: é a liberdade. Liberdade de eu escolher o que é que eu quero usar e o que é que eu quero poder Mas o Estado comprar, vender, tendencialmente não transferir. te vai querer dar essa liberdade. Pois. Porque Pois, é aí- isso que eu ia aí- dizer, tu queres liberdade, mas o Estado não é Porque, pá, isso que quer. Porque é só isto que eu queria, ou pelo menos que eu gostasse que acontecesse. Que era, pá, liberdade, deixem-me escolher o que é que eu quero usar. Sim, tu podias gostar de ter a liberdade de pagar ou não pagar impostos, mas o Estado Não, quer não tem nada a ver com isso. Eu acho que temos que pagar impostos. Não, mas Não tem nada a ver estou com a essa dar como conversa. exemplo. Não é? Ok. Não, é a liberdade de poderes usar o banco A ou o banco B. Exato. A moeda A ou a moeda B. O serviço A ou o serviço B. Yeah. O café A ou o Tem nada a ver café com B. pagar impostos. A questão está será que o facto de passarmos a ter moeda digital e a maior parte da população ser, ou a totalidade da população aos poucos ser levada a usar a moeda digital, se isso não vai levar a esse ponto? Ou seja, a partir do momento que a grande dificuldade que tu hoje tens em termos de adoção da cripto, das moedas que existem, cripto, é a complexidade da sua utilização e a dificuldade em usá-la no dia-a-dia em termos práticos.
A partir do momento que tu vais criar mecanismos para usar moeda digital, seja ela de que país for, não é? Eu estou a ver alguma dificuldade em criar barreiras, não é? Para que as pessoas não possam usar outro tipo de ativos digitais. Com Estás a dizer é criptos que mais descentralizados. facilmente vão ser criadas aplicações para migrar de uma Exatamente. CBDC para uma Exatamente. Ou Bitcoin, seja, para um Ethereum, etc. A mim parece-me que, à partida, não estou a ver razão nenhuma para que a adoção de moedas pelos Estados, moedas digitais e os incentivos que vão ser criados pela utilização de moedas digitais não vá levar a uma adoção generalizada também das criptos. Capaz, pode ser. Sim. Quando a malta Pode começar ser a um ver que- impulso, precisamente, Sim, ou sim, seja, vamos capaz. entrar numa época de maturidade. Epá, obviamente os criptomaníacos que acham que eles agora que têm o exclusivo disso não vão ficar muito contentes, não é? Criptoloucos. pá. Criptólogos tipo o Tiago, não é? Mas Acho que nem é tanto, nem é não tanto. é tanto. Mas a população em geral vai passar a ter acesso a isso, porque passa a ser mais fácil. E esperemos que sim, Uma boa esperemos que tenham a opção de escolher se querem ter uma CBDC, se querem ter o dinheiro num banco central ou se querem ter o dinheiro num protocolo descentralizado, controlado por pessoas que não têm o controle do Estado. Yep. Não é? E acima de tudo é essa a liberdade que eu acho que estás a dizer e muito bem, eu concordo. Pá, vão cobrar impostos, ótimo. Se a ir de Bitcoin e entrar em CBDC provavelmente vai ser mais fácil cobrar os impostos, ótimo, mas cobrem impostos, mas deixem as pessoas serem livres de usarem o que quiserem. Neste momento já é muito difícil também comprar os Bitcoin de forma anónima. Yeah. Por isso, se eles quiserem cobrar impostos sobre o que é que tu compras, tens de sempre passar por uma Coinbase que faz o QIC, ou Binance, FTX faz o QIC. Por isso, eles sabem o que é que estás a comprar, Se quiserem, né? se quiserem. Exceto no Binance, que a gente ninguém sabe onde é que o Binance está. Né? Olha, mas eu sei onde é que está a nossa frigideira, está mesmo aqui no meio e é já lá que a gente vai. Digital? Não, ainda não estamos em Web 1. A frigideira. Já conhece a nossa frigideira? Olha, vou-te pedir não. para escolheres aqui um Não sei o que é ingrediente. Não sei o que é frigideira. Podes abrir o envelope, portanto. Tiago escolheu o bife, vai dar bife. Podes ler em voz alta e responder. Lê. Ok. Se quisermos aumentar drasticamente a nossa criptofortuna, o que devemos fazer? Ahá! Um, Criptofortuna é boa. criptofortuna é boa. Pá, para mim, no meu caso, depende do quão degen vocês querem ser. Claro. Degen. Degen. Degenerate. É cripto louco. Epá, eu sou um bocado conservador em termos de cripto. Vale isto aqui, isto vale do que vale ser conservador em cripto, que parece ser uma coisa estranha. Mas epá, a maior parte das coisas que eu faço é Bitcoin e Ethereum. Ponto. Acho que são os projetos mais sólidos. Pá, principalmente Ethereum, neste momento, para quem não sabe, quando eles implementarem o 2.0, era para ser no verão, agora dizem que é em... Era para ser há 4 ou 5 Setembro, anos atrás, etc. Mas epá, basicamente Ethereum vai ter inflação negativa, eles vão dar burn a tokens. E para além de ser este computador descentralizado com aplicações descentralizadas, nós vamos ter literalmente inflação negativa. Isto, pá, fica aqui a dica, se calhar. Para além disso, eu acho que existem coisas muito engraçadas em DeFi. Claro que temos de ter atenção ao que é que estamos a investir em DeFi. Mas existem yields, pá, muito interessantes. Se nós estivermos a fazer 10, 20, 30% ao ano, de forma mais ou menos estável, e formos dar de rotate, acaba por fazer juro composto e nós conseguimos aumentar. de Tipo forma- Luna, né? Não, tipo Luna. Tipo Luna. O Anchor Protocol dava 20%. É verdade. Por isso é que eu estou a dizer que temos de ter cuidado com o que investimos. Mas o importante também é não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Tentar diversificar e tentar apostar em coisas que Tu não estás- Neste caso, não pôr todos os ovos na mesma frigideira. Exatamente. Exato. Tu não estás ao nível do Pedro Fevereiro, que é assim que Não. recebe Fiat, mete em cripto. Pá, mete uma grande parte, mas não é todo, sim. Não é como o Fevereiro. Fevereiro é mais suicida, sim. Vale o que vale. É mais degen. É mais degen que eu. Está bem, Tiago. Olha, muito obrigado por teres vindo aqui falar um bocadinho de CBDCs, de criptos. Muito interessante. Gostei. Pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Já sabem, voltamos para a semana. Estamos nas plataformas digitais. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Abraço. Dani. Eu gostava de explorar um bocadinho esse tema que nós estávamos a falar, exatamente do que está a acontecer e aquela questão que eu estava a levantar e que tu referiste, de o mundo está a mudar, não é? E não só o facto de a cripto poder ser uma solução, pode ou não ser, a verdade é que todas estas mudanças criam muitas questões à volta dos mecanismos que já existiam na economia mundial. Portanto, se nós deixamos de usar o dólar como uma moeda principal, ou se existem polos que se criam no mundo, portanto, sei lá, existe agora muito o grupo do BRICS, né? Da Rússia, da China, do Brasil, e já há uma data de países que falam em fazer transações entre eles
nas E currencies. já se fala em pôr nesse grupo mais países, concretamente a Turquia, o Argentina. Egito, Não sabia, interessante. a Argentina não sei. A Argentina fez também se candidatou. Portanto, sim. Portanto, eu sinto um bocado que se está a criar dois polos, não é? Que é o polo das economias ocidentais, onde reina a democracia e a liberdade, e o polo dos BRICS, onde reina, se calhar, Onde não reina a democracia e a liberdade. onde reina muita autocracia, mas reina muita produção e muita população. Portanto, estes dois polos que se vão criar, no fundo, estamos a descentralizar o mundo, não é? Porque o mundo estava centralizado no dólar, na economia e no poder do Banco Americano, do Banco Central Americano, e nós agora estamos a dizer, não, vocês agora só vão mandar em metade do mundo, porque a outra metade do mundo não vai funcionar em dólar, não é? E às tantas parece que estamos a ir para o movimento da descentralização das economias. E ao retirarmos centralização à economia global, estamos a retirar globalização. E estamos a retirar crescimento económico. Há aí uma dúvida que é como é que tu explicas a valorização do dólar face ao euro? Ou seja, nós estamos a falar na desvalorização total do euro. Eu não sou muito... Eu acho que nós estamos a falar é da desvalorização do euro, não tanto a não da valorização do dólar. valorização do dólar. Pronto, lá está. Ou seja, até que ponto é que esses países que até agora transacionavam tudo em dólares, não é? Portanto, de um momento para o outro vão deixar de o fazer. Que a Rússia deixe de o fazer e que tenha grande apetência em não fazê-lo, eu compreendo, porque Não podem fazer, se estão a querem. ficar com os ativos deles, não é? Portanto, que a China tenha essa vontade também não fico admirado, porque sabem que são os tipos que vêm a seguir, não é? Portanto, o que aconteceu à Rússia... O provavelmente candidato, vão querer não é? fazer. À É o potência. candidato seguinte. Embora se já deu aquela barraca toda com a Rússia, o que é que aconteceria quando metessem os dentes à China, não é? Estava a falar de Taiwan, por exemplo. Hã? De Taiwan, se a China fizesse o Pois. mesmo a Taiwan que a Rússia fez à Ucrânia, não é? Ou seja, estamos a viver uma época de grande incerteza, sem dúvida. Os países estão preocupados e esses movimentos vão acontecer. Agora, qual é a influência que eles efetivamente têm? Ou seja, até que ponto é que isso vai ter influência real no sistema financeiro a curto, médio prazo? A verdade é que, mais ou menos sensivelmente, nós temos essas grandes potências mundiais, desde os romanos ao Império Português, isto dura tudo mais ou menos uns 100 anos. Mais ou menos, desde os espanhóis duram mais ou menos 100 anos, os portugueses duram mais ou menos 100 anos. O dólar também está mais ou menos uns 100 anos, está a acabar. Agora, qual é que vai ser a próxima potência mundial? O império está a cair. Não sei. Não sei, mas isto, vocês podem ver isto, há um gráfico muito engraçado que é isto. Ao longo do tempo, nos últimos 1000 anos, os impérios que houveram, e aquilo dura tudo mais ou menos 100 anos. Com a moeda deles também a ter um papel focal para o declínio dos... O Império Romano não durou 100 anos, durou muito mais do que isso. Sim. Certo, mas Certo. teve 300 anos em declínio, não é? Exatamente. E faz parte a ver. É mais uma vez o ciclo, estavas a falar. É mais uma vez um ciclo de existirem potências mundiais que deixam de ser potências mundiais. O mundo também já foi português, não é? Uhum. E desde já não é. Faz parte. Já não é? Já ainda é. Tuga Power, não é? Pois, mas eu acho que existem poucas dúvidas de que é a China que está a lutar pelo lugar, não é? De ser o grande player mundial, digamos assim, não é? Mas eu há pouco, quando eu estava a falar que a descentralização leva à desglobalização, é porque quando existe uma centralização de poder, quando existe uma centralização da economia, existe um crescimento económico, porque deixa de haver as lutinhas e as lutas, as pequenas lutas, não é? Nós podemos ver exatamente o exemplo que estavas a dar. Quando era o Império Romano, o Império Romano mandava em toda a Europa, houve uma grande evolução tecnológica e houve uma grande evolução em termos económicos das populações. Quando o Império Romano caiu, partiu-se tudo em pequenos feudos, não é? Em pequenas cidades fortes, e a Europa estagnou. Entramos na Idade Média, É chamada Idade Média, exatamente, estagnou. como consequência E a disso. minha questão é muito se nós não estamos a entrar nesse ciclo. Yeah. Com a queda da 100%. força do dólar, agora passamos a ter pequenas guerrinhas. A China fecha-se, sempre se fechou, mas a China tem esse poder incrível de se fechar e conseguir crescer 7 ou 8% ao muitos ano, não é?
A Índia também são muitos. Também são muitos. Não é? Não é por aí. A China fecha-se, o Brasil fecha-se, a Rússia fecha-se, a Europa não sabe o que está a fazer, não lhe parece umas baratas estão todas de um lado para o outro. Eu acho que é interessante essa observação e há aí algumas coisas que nos devem espantar um bocado, que é quem começou a destruir, aliás, aquilo que nós chamamos a globalização, não é? Que surgiu com o advento da internet e, portanto, mas sobretudo não foi da internet, foi da logística. Portanto, o que permitiu a globalização foi a logística. Tu podias ter chineses que eram muito baratos, mas se não tivesses forma de fazer chegar os produtos produzidos na Chineses China... baratos? Hã? Temos chineses baratos? Não, os chineses, mão de obra chinesa, ok. que era muito barata. Se a mão de obra chinesa era muito barata, ela já era muito barata há muito tempo. Portanto, só se tornou acessível os produtos produzidos na China, ou só foi possível fazer a deslocalização da indústria para a China, a partir do momento em que era muito barato fazer o transporte, em termos logísticos, da China para os consumidores, não é? Portanto, para a Europa, para os Estados Unidos, etc. Portanto, a gente diz, a informação trouxe a globalização, não é bem assim. O que trouxe a globalização foi efetivamente a logística. A logística permitiu que isso acontecesse. E os maiores beneficiários da globalização foram os países produtores, neste caso a China, não é? E aqueles que eram os consumidores dos países ricos, que a prazo deram um tiro no pé. Os consumidores que são os países ricos. Que são os países ricos, que acabaram por dar um tiro no pé, porque eram consumidores, deixaram de ser produtores e viviam acima da sua capacidade de produção de riqueza, não é? Porque tinham um sistema financeiro, porque dominavam o sistema financeiro. Portanto, agora podemos dizer que não é tudo assim, que há exceções, que as coisas não são coisa. Mas em termos genéricos, é isso que se estava a passar. E tinhas a Europa e os Estados Unidos que viviam também à custa da energia barata que falámos há bocado. Curiosamente, isto é um bocado estranho, quem começa a destruir a globalização são os próprios Estados Unidos. Portanto, é com a chegada do Donald Trump à presidência da República nos Estados Unidos, não é? Que a América tem que ser grande outra vez, não é? Make America Great Again. Exatamente, e temos que trazer a produção da China para a América, que ele impõe as sanções, no fundo, as tarifas alfandegárias à China. Yep. E começa a guerra, não é? Começa a guerra de mercado com a China, que aos poucos foi destruindo de facto a globalização, deu os primeiros sinais. Depois veio a pandemia que baralhou esta treta toda, não é? Sim, e depois veio o tiro. Foi a invasão não Veio a pandemia, com isso tiveste a escassez, tiveste problemas, rupturas em termos de produção, porque a China esteve parada durante uns meses. Então, tivemos a fábrica do mundo parada durante uns meses e isso trouxe todos os problemas de abastecimento e de logística que nós conhecemos. Não é? O tiro do Putin é o tiro da energia. Quer dizer, agora, em cima disto tudo, não é? Tomem lá a energia cara. Portanto, isto é onde nós chegamos. Agora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, nós já falámos sobre isso, que há um conjunto de recursos que passaram a valer muito mais, não é? Tudo o que eram os básicos da economia em termos de recursos, o ferro, o alumínio, o petróleo, o trigo, etc, etc. Isso está a transformar a economia. Está a dar maior ênfase e mais poder aos países que têm esses recursos. Claro. Não é? E os países que nós estamos a falar, os BRICS, são os países que têm esses recursos. Porque a China não é só o maior produtor do mundo. A China tem um conjunto de recursos naturais quase exclusivo. Há uma data de metais raros, não é? Que praticamente só a China é que tem, não é? E que são absolutamente essenciais para a produção de novas tecnologias e isso tudo. É uma coisa que eu não sabia, que é incrível. As centrais nucleares francesas funcionam com combustível nuclear produzido pela Rússia. Combustível nuclear? Combustível nuclear, aquilo que faz as centrais funcionarem, é combustível nuclear produzido na Rússia. Agora não há. E também os Estados Unidos têm combustível nuclear produzido pela Rússia.
Portanto, a gente diz, o nuclear é uma alternativa ao petróleo e ao gás da Rússia. É, mas eles também têm... Sim, mas Ela isso quer é, produzir. é Aquilo que faz tecnologia os centrais nuclear andar. antiga, né? As novas centrais nucleares que os chineses estão a construir, é a diferença entre a fusão e a fissão. Epá, não sou São grande coisas entendido diferentes, nisso, né? é verdade, são coisas diferentes, mas a produção está nas tecnologias existentes no momento em produção. Ou seja, o que é que isto vai dar? Quais são os movimentos? De facto, se os países que têm os bens, que têm os recursos naturais, passam a ter mais poder, nós vamos assistir a um empobrecimento de todo o mundo ocidental. Portanto, sobretudo a Europa, que é mais pobre, não é? Epá, nós Desse temos ponto de vista. lítio, algures aí, eu já ouvi notícias. Mas o pessoal não quer explorar lítio, pá, Não. porque isso traz poluição. Eu acho que o mais engraçado é como nós assumimos sempre que vai ser uma cooperação interna em todos os países, vamos todos dar bem. Mas parece que às vezes acontece umas coisas giras. Isso é o sonho da Pelo Europa, meio. né? Yeah. Somos todos amigos, damos todos bem, andamos todos de mãos dadas, mas pá, parece que existem aqui lugares no mundo onde pá, não há democracias, existe muita corrupção e pá, faz parte. Não é? Sim, mas já A aquele... Europa parece que é. Nós Peraí, esquecemos disso, ok, mas a Europa é um oásis. Disseste aí uma coisa que para mim é confusa. É, não há democracias, há corrupção. Nas democracias há muita corrupção. É verdade, é verdade. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é pá, tipo, na Rússia não há eleições livres, vamos deixar de tretas. São livres. As sim. regras do Putin. É isso. Sim, mas em Portugal também tivemos eleições livres, não foi? Mas na No China tempo de não há Salazar. eleições sequer. Pois, na China não há eleições Aliás, sequer. há eleições no Parlamento chinês, ou lá como é que ele se chama, não é? Mas o que eu queria dizer é que a verdade é que nós acabamos por estar a cooperar com este tipo de países que têm claramente valores diferentes dos nossos. Está bem, mas tu tens que... Precisas deles. Não, tu tens que respeitar que outros países possam ter valores diferentes dos nossos. Essa foi uma das ideias da globalização, é que todos tinham que ter os nossos valores. E tínhamos que impor os nossos valores aos outros e tinham que os aceitar, não é? Sim, e Isso levou a montes de guerras, E não é? quando colaborámos com a Arábia Saudita, porque eles tinham muito petróleo, não nos interessava que eles andavam a cortar cabeças e não sei o quê, né? Sim, aí os valores já não eram importantes. É verdade. Certo. Não é? No entanto, fomos para o Iraque e destruímos o Iraque por causa disso, fomos para o Afeganistão e destruímos o Afeganistão por causa disso, destruímos Nós, por acaso, acho que não fomos. aonde? Nós, Ali? os portugueses. Fomos para o quê? Para o Afeganistão Líbia? fomos. Acho que foram. Fomos, claro. Mas para o Iraque não. Para o Iraque não. Também, ouve lá, tu já te esqueces aquela cimeira que tivemos nos Açores, que decidiu a guerra contra o Iraque? Já me esqueci disso. Portanto, nós vamos ter que aprender a respeitar os outros, mesmo que não concordemos com eles. A verdade é essa. Mas não poderá haver coisas que são objetivamente erradas e que nós podemos factualmente discordar desses países. Sim, por isso é que nós fizemos as cruzadas. Exato. E já acho que não nos saímos muito bem. Sim. Não é? Depois tivemos que aprender com eles a matemática, não é? Que nos deu jeito para os descobrimentos. Certo, mas a questão que o Tiago está a dizer, eu percebo que há determinadas coisas que se calhar estão mesmo erradas, não é? Mas até que ponto é que nós temos o direito de dizer a outro país e a outro povo, não é? Vocês não podem viver assim, têm que viver desta forma como nós imaginamos. Ou seja, nós acreditamos que a democracia é o modelo certo. Yeah. Mas, não sei, pode não ser. Pelo visto está a funcionar na China, não é? E na Rússia, não é? E não só, repara, Vai funcionando. A China é um exemplo onde está a funcionar. Não não é? está a funcionar. E não tem democracia. eu vou-te dar um O exemplo. Dubai também é um exemplo disso. Podemos falar Mas vou-te dar outro exemplo. Nós ainda há bocado falámos que o maior país democrata, o maior país democrático do mundo é a Índia, não é? Nós nunca instituímos sanções, nem procuramos instituir sanções contra a Índia pelo facto de continuar a existir na Índia o sistema de castas, que é completamente desumano, não é? E profundamente errado do nosso ponto de vista. Claro, tu Do nosso ponto de vista é Sim, sim, sim. completamente errado. tu Para quando eles provavelmente não é. Quando nasces tens Já um estás carimbo na determinado. testa, Sim, não tens hipótese de... Pá, porque é que não fazemos isso uma grande causa? Em que é que essas pessoas que a sua vida é determinada pela casta onde nasceram, pela família onde nasceram, e marca toda a vida, não quer dizer que alguns depois não consigam sair disso e tornar-se pessoas com muita influência, não é? Mas é um sistema profundamente desumano, não é? Do nosso ponto de vista. Mas ninguém fala nisso. Não impomos sanções ainda por causa disso. Sim. E até no Dubai, estavas há bocado a referir o Dubai, Tiago, a quantidade de pessoas, especialmente da Índia, do Nepal e do Sudeste Asiático, que trabalham em condições completamente São desumanas no escravos. Dubai. São autênticos São escravos. literalmente escravos, em que são retirados os passaportes.
Isto é propaganda que eu vi, não sei se é verdade ou não. No Dubai não é tanto assim, mas já no Qatar foi No um pouco Qatar. aconteceu no Mundial. O Dubai está mais suavizado. Porque também já levaram muito nas orelhas por causa Sim, disso. sim, sim. É diferente. O Dubai é mais fancy. Também tem muito dinheiro, não é? Sim, sim, sim. Mas já foi assim, não é? Os gajos Sim, 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 sim. Yeah. vinham lá do Paquistão e viviam em Não, contentores, não ainda é tinham assim, sido lá. pá, imagina, quando eu estive lá, pá, um taxista recebe tipo 300 euros no Dubai. Como é que tu comes com 300 euros? Não faço ideia. Não faço ideia. Não comi nos mesmos sítios que tu, como é óbvio. Sim, eu acho Ah, que e acabando o contrato de trabalho eram recambiados para trás, não é? yeah, sim, basicamente no Dubai, tu se não tiveres um contrato de trabalho, tens tipo um mês. O visto expira, um mês. Ou arranjas trabalho no mês, ou vais-te embora. Por isso é que a malta acaba por te sujeitar. Mas vais-te embora como? Vais na Emirates? Não sei, já, não sei. Ou de- Ou vais para o deserto. Pá, não sei como é que isso funciona, mas pá, o visto cessa, por isso não tens visto para estar lá. Precisas ir embora. Ou arranjas um trabalho, que a malta faz, arranja um trabalho pior, não é? Mas tu não deixas de ter visto para estar no Dubai. Mas tu estiveste no Dubai, uma das razões que vieste embora é que aquilo é uma seca. Sim. E não é por causa do deserto, é mesmo... Também é por causa do deserto. Mas sim, é um bocado quente. Não me habituei. Pá, foi giro. Dubai é giro durante 2 semanas, ok? Depois já não... É mais do mesmo. Está muito calor. É um bocado aborrecido. Pá, estamos fechados em casa o dia inteiro. Pá, Mas, é mas um tens, bocado de tens falta. ar-condicionado em todo o lado, não é? Sim, sim, tens ar-condicionado em todo lado, mas... pá, Até estás em casa. nos autocarros. Nas estações de Não, nas autocarro. estações de autocarro. Yeah. Nas estações de autocarro. Sim, tem que ser porque estão 40 graus. Tipo, agora devem estar tipo uns Desculpa, aqui 50. também estão 40 graus e não Já temos, não está temos 40. ar-condicionados. Certo, Mas paramos. em julho em Portugal tiveram mais de 40 graus em muitos sítios. Pá, lá tipo em fevereiro já estavam 40 graus. Yeah. Por isso, pá, achei um bocado aborrecido, uma cidade um bocado falsa. Não se pode andar na rua porque está calor. Pá, lá está, mas como estávamos a falar, aquilo é uma ditadura que funciona também. Porque aquilo, quem é que manda naquilo? Quem manda naquilo é um rei. Aquilo não é eleições lá. Lá, imagina, nós para estarmos. Eu lembro-me que publiquei, olha, uma notícia sobre os CBDCs, provavelmente foi essa que tu pegaste. Eu não conseguia ter acesso à notícia sem uma VPN. Eles também têm firewalls? Sim, porque aquilo é uma ditadura. Então, a malta. Essas são histórias que não contam no Dubai, não é? Mas o Dubai aquilo é uma ditadura, aquilo é um rei que manda naquilo. Mas lá está, aquilo até funciona, porque pá, a malta não paga impostos, os ricos vão todos para lá. Aquilo funciona porque eles têm muito petróleo. É verdade, é verdade. É É verdade. por isso que funciona. Não, São muito ricos. e não precisam ter já Estado não social. já não é tanto assim. E não precisam ter Estado. Já não é tanto assim. O petróleo já não está é a claro. principal fonte de riqueza do Dubai há muito tempo. É o que? Areia? Não, é o sistema Sim, financeiro. financeiro, não pagas impostos e tudo mais. Pá, mas aquilo é uma ditadura. Mas é o quê? É o filho do rei que vai ser o próximo. É o Sim, Sheikh. exatamente. É o Yeah, Sheikh. yeah. O filho Aquilo dele é que passa- vai ser o próximo Mas Sheikh. no entanto, aquilo até funciona. Estava a dizer, Estado Social. Uma grande. Pá, o que gera muito problema é tipo o Sistema Nacional de Saúde, as escolas e tudo mais. Pá, lá não há Estado Social, é fácil. É fácil gerir um país assim, não é? Não há Estado, pronto. Não há Estado Social. Precisa de não há alguma Estado coisa, Social. Pá, paga. nem Correios lá. Vocês têm noção. Lá não há Correios, por exemplo. Por acaso imaginava os Correios do Dubai em camelos. Não. Agora fica um Pá, bocado- tem que ser empresas privadas. Tipo, o sistema de saúde não há, tem que ser com seguros. Então. Portanto, é tudo privado, não é? Yeah, tudo privado. Nem sequer existe. A não ser que sejas de lá, se fores de lá tens montes de benefícios. Certo, depois tem essa questão, não é? Que existem. Ou seja, que se não for privado, tem que ser o rei a pagar. Lá está. Mas o rei paga, se tu fores Emirati, o rei te paga tudo. O que é ser Emirati? É ser dos Emirados Árabes. Eles dão cidadania a uma pessoa que fica lá durante muito tempo? Não, lá nunca dão cidadania, tens que Não, nascer lá. tens que ser de nascer lá. Tens que nascer lá. Então, quando a minha mulher está grávida, a gente vai para lá, ele nasce lá e fica Emirati? Não. Boa questão, não sei, devido. Tens de ser Emirati. Devido. Eu Tens de ser filho ou a de minha Emirati. mulher? Filho, pai de Emiratis, avô, neto, tudo. provavelmente. Pois, essa mistura já não sei se... Tu não és Emirati? Duvido. Pá, mas Nem casando lá? os Emiratis não se casam com ninguém de fora. Tipo, essas são as coisas que acontecem no bairro. Os Emiratis vivem segregados num bairro só deles. Eles não se misturam com o resto da malta. Porquê? Porque o Estado lhes dá um terreno para eles construírem a casa. E se eles se casarem como Emirati, eles pagam-lhes o casamento. Se forem Emirati, eles têm um emprego pago pelo governo. Isso é uma grande máfia. É uma grande máfia. A partir do momento que nasces, pá, cai-te Yeah. cai dinheiro na conta bancária. Todos os meses? Não, no momento de nascimento. Não dá para todos os meses? Não sei, mas pronto. Epá, e é giro, mas depois temos... Epá, lembro-me com a cena da Ucrânia, epá, os russos andam lá na boa, por exemplo. Desde que tenhas dinheiro, toda a gente trata bem. E, epá, foi giro, mas... Lá está, pá, não era a minha vida. Começou a ficar um bocado aborrecido, muito calor. Não era propriamente os valores que eu acreditava. Epá, Mas- e depois, mas mais agora, tipo, tu estavas- tinha saudades dos meus amigos. Tu estavas lá para tornar um shake mais rico do que era. não é? Pois, acabou. Pois é, conta lá a história do Sheikh árabe, ou do príncipe, ou lá quem foi o gajo, o árabe que te recrutou. Como é que isso aconteceu? Epá, sim, basicamente quando eu estava lá no Dubai estava a trabalhar para um fundo de investimento, basicamente, próprio firm de um sheik rico. Não sheik rico não, de um árabe rico, mas que Mas era como é que tipo... foste lá parar?
Pá, foi pelo LinkedIn, honestamente. Fazem aqui publicidade do LinkedIn. Ok. Pá, basicamente eu estava na altura estava na Staking Rewards, que é tipo um coin market cap para projetos de staking, basicamente. Eles dão uma listazinha de todos os projetos de staking, quanto é que a gente ganha com o staking. Eles estavam a tentar estabelecer-se cá em Portugal, porque Lisboa está muito sexy para cripto, em termos teóricos, claro, mas na prática não muda nada. Pá, a verdade é que no Dubai tu pagas 0 de impostos, 0. Como é que tu podes competir contra isto? Então ele estava-se a tentar estabelecer cá em Portugal, pá, nós fomos jantar, ele achou-me piada e levou-me para o Dubai. Basicamente o que ele fez foi montar uma equipa para investir o dinheiro por ele. Que era Ou seja, tu montaste um harém de... Não fui eu, era só um analista lá, eu era o júnior lá. Fazias parte do Arém, então. Fazia parte, sim, que estávamos lá a investir em do harém por de ele. trabalhadores, pá, Yeah. que investiu em cripto. Mas então, era uma equipa desse árabe? Ele era Emirati? Não, ele era do Líbano, mas pá, basicamente pelo que eu percebi ele era neto ou sobrinho ou uma coisa do género do primeiro financial advisor do primeiro sheik do Dubai. Ok? Ok, eu conhecia o gajo. Yeah, então, pronto, depois basicamente eles abriram uma broker que é ADSS, que é basicamente das maiores brokers do Middle East, em que aquilo era tipo gerido pela família dele, mais ou menos. Pá. Long story short, basicamente. Então ele acabou por fazer parte da empresa, ajudar a desenvolver a empresa e sacar uns milhões com isso. E depois contratou-nos a nós para gerir dinheiro e investir em cripto, abriu um próprio firm. E era mesmo só para cripto? Só cripto, 100% cripto. E era o quê? Vocês procuravam o quê? Projetos cripto, Yep. tipo criptomoedas, DeFi, Tudo. NFTs? Tudo. Basicamente, pá, nós tínhamos tipo 3 segmentos de negócios. Em primeiro lugar era market making e sendo assim, não sei se estou a ser muito esotérico. Market making é, tipo- participar em liquidity Sim, pools? exato. Não, também pode ser, mas era basicamente dar liquidez ao mercado. Existem incentivos a quem dá liquidez ao mercado. Por exemplo, imagina que tu queres liquidar uma posição na FTX. A maior parte das ordens que estão lá são algoritmos. Não é uma pessoa mesmo que está lá a transacionar. Pá. A maior parte são algoritmos. Tínhamos essa parte, depois tínhamos uma guild da Axie Infinity. Não sei se sabem o que Fica uma guild. Sabes o Axie Infinity? É o Tens que jogo? explicar. Yeah. Ok, basicamente imagina, existe um jogo que é Axie, que basicamente é um joguinho género de de batalha, Pokémons. tipo um género de Pokémon de batalha, em que tu precisas de NFTs, que representa os teus bonequinhos que tu podes lutar, e basicamente o que a gente fazia era emprestar os NFTs, os jogadores jogavam aquilo, tinham uma reward por jogar o jogo, e nós dividimos a reward entre eles e Pagávamos uma comissão. Yeah. Na verdade, vocês emprestavam os NFTs? Yeah. Ok. E depois tínhamos uma parte final, que era a parte mais onde eu estava, que é uma parte mais direcional, onde fazíamos um bocadinho tudo, tipo, desde VC, análise de VC, desde tipo backtesting estratégias, desde investir em DeFi, desde fazer trades diretas, tipo, diretamente direcionais e especulativas, que era aí onde Tiago, eu estava. e para além disso faziam alguma coisa a sério? Não, era só passear de camelo. Yeah. Não, sim, era tudo no Cryptoverse, né? Yeah. Mas numa Para além altura... dessas brincadeiras todas, faziam alguma coisa a sério? Yeah. Bem, investir, vocês também investem em early stage, por isso nós também fazíamos isso. E também investiram em early stage de cripto, por isso nós também fazíamos isso. Isso é coisa a sério, ou não? Ok. Pode ser. Esperemos que sim. Certo. Esperemos Que sim, pessoal. Né? Vocês sabem. E isso é super interessante. E tu, quando estavas lá, o pessoal que estava lá contigo era tudo... Era o quê? Eram do mundo todo ou era pessoal de lá? Não, era tipo do mundo todo. Basicamente nós tínhamos 4 pessoas no Dubai, tínhamos 4 devs para fazer os algoritmos e eram tipo um americano, 2 ingleses e eu, e o meu chefe. Então o gajo andou pela Europa a recrutar pessoal. Não, e tínhamos malta tipo, gênios, tipo malta, tinha uma pessoa lá que tinha tipo 25 anos de experiência em hedge funds, tipo doutoramento em física, trabalhou para o Ministério da Defesa de não sei onde, estás a ver? E depois decidi ir para cripto, decidi ir para hedge funds e cripto. Esse gajo era do leste, de certeza. Não, era inglês. Gênio, tipo um gênio. Deve ter sido das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida e, claro que aprendi imenso com ele. Foi uma experiência porreira, mas... O que é que tiraste dessa tua experiência lá? Para a tua vida? Que é que o mundo de cripto é uma loucura, isso já sabemos. Sim, mas que, dinheiro é giro, mas não é tudo. Passou basicamente... eu acho que como o meu background em finanças acaba por ser sempre, se calhar, o sonho de qualquer miúdo, tornar-se milionário com mercados financeiros, não é? E para mim o mais importante foi só isso. Passei a dar, dinheiro é giro, claro, eu preciso de comer, preciso de dinheiro, mas o mais importante de tudo é eu ser feliz. É eu ser feliz com o que eu estou a fazer, sentir-me realizado, estar com os meus amigos, estar com a minha família e, não há dinheiro que pague isso. Foi a minha experiência. E quando eu percebi isso, disse, Dubai é giro, mas... Vou-me embora. Obrigado. Portanto, tiveste a possibilidade de brincar,
com muitos fundos, não é? Investir em muitas coisas Uns diferentes. milhões giros, sim. Mas sabias que para continuares a fazer isso tinhas que abdicar de um estilo de vida, não é? E percebeste que o estilo de vida para mim é mais importante do que ter estar a andar a brincar com este dinheiro em E receber cripto, dinheiro, seja o que for. Ok. E agora tenho essa experiência e consigo negociar outros salários também, que é fixe. Tanto cá remote e agora por cima custa. Agora podes pôr no LinkedIn. Yeah. E o que é que te apaixona agora, Tiago? Qual é o next step para ti? Crypto DeFi. Eu vou começar uma posição nova agora como DeFi Business Developer. Se calhar vou dizer o nome, porque isto vai ser só não sei quando. Para a Anchor, basicamente. Vou começar a trabalhar para eles. E pronto, onde é que isso me vai levar? Mas em cripto, building crypto, acho que é, independentemente dos fundamentais ou não, acho que é importante agora é continuar a construir produtos, independentemente se eles funcionam ou não, vamos ver o que é que funciona. Mas para mim, acho que o que motiva-me neste momento, mais do que outra coisa que eu quero, é construir coisas. Construir coisas em cripto. E fazer coisas em cripto. E é assim que eu sou feliz. Coisas em cripto, estás a falar em DeFi, portanto financeiro, não é? Portanto, não só isso, mas produtos tipo, financeiros. research também mais já se calhar para a parte académica, publicar cenas de cripto, fazer papers de cripto, mas sim, principalmente DeFi. É o que me apaixona mais, é DeFi neste momento. Muito fixe. Bom, olha, Tiago, muito obrigado por teres vindo, por esta conversa super inspiradora. Pessoal, obrigado a vocês por terem estado aqui neste Extended, um bocadinho mais a falar aqui com o Tiago. Já sabem, nós para a semana estamos de volta com mais um Bitalk. Sabem onde nos encontrar, não se esqueçam de deixar um comentário aí em baixo. Nós falámos de muitos temas quentes, que de certeza que vocês têm uma opinião de alguma coisa que aqui, especialmente o José disse, né? Muito polémica. Façam aí um comentáriozinho. Encontramos para a semana, Tiago. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Tiago. Obrigado Obrigado. a todos. Done. All right.